essa aula de futebol, esse recital que o Flamengo deu no Beira-Rio, né? Uma partida impressionante. Poucas vezes eu vi num jogo de Libertadores fora de casa um domínio tão grande do Flamengo sobre o adversário. Me lembrou, inclusive, bastante aquele jogo contra o Grêmio em 2019, em Porto Alegre, e também, curiosamente, na mesma cidade, no empate por 1-1, né? Naquela ocasião, inclusive, a arbitragem prejudicando muito o Flamengo, mas não foi o que aconteceu nesse jogo do Beira-Rio. Veja, o Flamengo, nos primeiros minutos até, teve um pouquinho de dificuldade, mas assim, os primeiros 5 minutos, depois dominou completamente a partida. E aí a gente tem que falar sobre atuações primorosas dos 3 jogadores de meio de campo do Flamengo. Os 2 volantes, Jorginho e principalmente o Saul. Como jogou bola o Saul, gente. Jogou demais, ele acabou com o jogo. Me parece que o Felipe Luiz descobriu um posicionamento muito legal para o camisa 8 do Flamengo, né? Não jogando como meio campista mais à frente, na posição, por exemplo, que é do Plata, né? O Plata jogou mais aberto pelo lado direito. O Saul não. Jogou como um cabeça de área alinhado ao Jorginho, com o Arrascaeta um pouco mais à frente. Os 3 jogaram demais. E quando o meio de campo vai bem, gente, é muito difícil que o time não vá bem, né? Porque o meio de campo é o esteio de qualquer time de futebol. Já falamos sobre isso por várias vezes aqui no canal. E os caras jogaram muita bola, né? E o lance do primeiro gol do Flamengo é muita arte, cara, ali envolvida, né? Porque o Bruno Henrique recebe a bola centralizado, abre para o Samuel Lino, cara, e o Samuel Lino, embora seja destro, ele é um ponta esquerda imprevisível. Ele dá um come para o lado esquerdo, volta para o lado direito, assim com uma facilidade, uma simplicidade, parece que ele fazia isso escovando os dentes, sabe? Assim, de tão fácil que foi. E aí ele chuta para a defesa do Rocher. O Rocher foi mal no lance, evidentemente, ele falha. E aí o Plata, inteligentíssimo, né? Dá uma cabeçada para trás para o Arrascaeta fazer o gol. O Flamengo poderia ter feito mais 1, mais 2 até no primeiro tempo. O Samuel Lino recebe uma bola em profundidade, ganha do Aguirre, que aliás fez uma partida horrorosa o lateral direito do Internacional, e chuta sem direção, né? A bola acaba saindo muito fraca ali pelo lado esquerdo da meta, guarnecida pelo Rocher, que também foi muito mal no jogo. No segundo tempo, o Flamengo mais uma vez volta melhor, né? Tem até uma oportunidade ali numa falta que para mim deveria ter sido cobrada pelo Léo Pereira, mas enfim, foi o Saul quem bateu. Bola bate na barreira, na volta ele pega. O Saul deu uma cabeçada também para uma defesaça do goleiro Rocher, né? Antes mesmo dessa falta, o Arrascaeta cobra uma falta. Mais uma vez, jogada forte de bola parada do time do Flamengo. E por sinal, na bola parada, sai o lance do segundo gol, começa, melhor dizendo, o lance do segundo gol, com o Luiz Araújo batendo no escanteio, a bola volta, existe uma trama pelo lado esquerdo, o Luiz Araújo vai à linha de fundo, cruza para o gol do Pedro, né? O Rocher ficou paradão ali, nossa, a facilidade com a qual o Flamengo chegou ao segundo gol foi algo bem surpreendente, bem relevante, né? É um Flamengo, como eu disse, muito forte na Libertadores da América, e aí o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é em tese muito simples, né? Contra o Vitória no Maracanã na próxima segunda-feira. Depois disso, tem uma semana para treinar, porque é a semana de Copa do Brasil, e para mim, é claro, gente, que ninguém vai ficar glamorizando derrota, comemorando derrota, absolutamente nada disso. Derrota é derrota, pronto, acabou a eliminação da Copa do Brasil. Foi uma coisa para o torcedor do Flamengo muito complicada, de fato, ainda mais nas circunstâncias, né? Disputa de pênalti, aquela coisa toda e tal. Mas, cara, assim, fora da Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil no ano passado. O Flamengo pode dedicar a sua atenção, as suas atenções para Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América, que é o que de fato importa. A gente vai destrinchar mais, claro, o time do Estudiantes, né? Eu vou gravar um vídeo especial sobre isso nesta quinta-feira, mas assim, o Estudiantes tem um meio-campista muito bom jogador, que é o Ascaciba. Acho que até que é um cara que poderia jogar aí no futebol brasileiro, né? Ele jogava junto com o Roleiser, lembra do Roleiser, que hoje está no Santos? Pois é, o Roleiser começa a brilhar
com a camisa do Estudiantes. Ele sai, mas o Oscar Silva continua. Jogador fundamental para o time do Estudiantes. Fundamental, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com esse cara. De resto, é um time ok. Nada mais do que isso. Agora, o primeiro jogo é no Maracanã. O Flamengo tem que garantir o resultado do Maracanã, porque jogar lá em La Plata é muito complicado. No Estádio Uno, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir a esse estádio, até uma forma como é tratado o torcedor visitante é muito complicado. Muito complicado, porque os caras ficam num puxadinho ali na arquibancada, né? Uma coisa bem feia, eu acho até, tá? Mas o Estudiantes vai ser o adversário e depois, se o Flamengo passa pelos Estudiantes, acho que o Flamengo é favorito, evidentemente, contra a equipe argentina, tem mais argentino pela frente, porque do outro lado estão Vélez e Racing. O Racing que, para mim, não é bem treinado pelo Gustavo Costas, né? Tampouco o Vélez, que é treinado pelo Guilherme Barros Esqueloto, né? Então o Flamengo, assim, dos quatro, é sem dúvidas o time mais forte. Do outro lado, a gente pode ter São Paulo, Botafogo, Palmeiras e River Plate, né? Num chaveamento um pouco mais complicado, né? Do outro lado. Então, assim, eu vejo o Flamengo, não vou dizer encaminhado, tá? Porque não é verdade, não é isso que eu penso. Libertadores tem que respeitar muito. Os últimos resultados do Flamengo em Libertadores até apontam para isso, né? Para eliminações para o Olímpia, para o Peñarol, né? Então, me parece meio claro que exige todo o respeito do mundo a Libertadores da América, tá? Todo o respeito do mundo, tem que respeitar o tempo todo. Mas é evidente que dentre todos esses times, o Flamengo é o mais forte, né? Então, se jogar aquilo que jogou, principalmente no jogo desta quarta-feira contra o Internacional, desponta como o favorito desse lado do chaveamento para chegar à decisão mais uma vez em Lima, né? Impressionante isso. Já pensou o Flamengo de novo no mesmo estádio Monumental decidindo a final da Copa Libertadores da América? Pois é, meus amigos, pode acontecer. O Flamengo mais uma vez jogando em Lima. Grande partida, aula de futebol do Flamengo no Beira-Rio, mais uma vez, a exemplo do que havia acontecido no domingo, só que num contexto diferente. Grande atuação magnânima num jogo quase perfeito.